Olá, concurseiro, concurseira, chegamos no ar mais uma Prova Atualidades. E estamos na série sobre os objetivos da ONU. Exatamente, os 17 objetivos da ONU até 2030. Qual é a importância disso? Vou repetir o que eu falei no primeiro encontro sobre este tema. Agora existe um registro por escrito e é o que nós estamos analisando as principais partes de cada um dos objetivos. Na aula passada paramos no quarto objetivo, retomo com ele para que nós possamos fazer uma revisão em cima disso e aí vou até o oitavo para que na sequência, numa próxima aula, eu termine todos os 17 objetivos. Veja, não há dúvida que esses objetivos da ONU serão cobrados em inúmeros concursos por todo o nosso país. Seja qual for a área. Para um município, na área de saúde, por exemplo, você pode olhar para os objetivos pensando no município, os objetivos ligados à saúde, ligados à segurança e assim por diante. Aí no estado e no governo federal. Esses objetivos da ONU eu vou alertar em cada momento. Eles devem ser estudados para qualquer concurso, que vai de um simples Enem, abre aspas, aí no simples Enem, simplesmente o maior do nosso país, né? Vestibular das federais, das estaduais, dos concursos municipais, daí das unidades federativas e os federais. Combinado? Então, vamos fazendo aquela recapitulação dos nossos objetivos. Dá uma olhadinha, por favor, primeiro, a abertura da página da ONU é essa daí, ó, tá? Objetivos Desenvolvimento Sustentável, tem um endereço logo embaixo aí, né? naçõesunidas.org/ pós-2015 Agenda 2030. No quarto objetivo aí, fazendo aquela retomada, diz o seguinte: assegurar educação inclusiva e equitativa de qualidade, tá certo? Entenda aqui educação com a palavra ensino. O mundo precisa de um ensino de qualidade e só com ele vai existir a promoção de oportunidades para que as pessoas possam desenvolver a sua vida, ok? Uma aprendizagem para ao longo da vida, para que ela tenha uma existência que faça sentido. Este é o símbolo, lapisinho e o livro aberto. Até 2030, garantir a todas as meninas e meninos, entenda aí as crianças, né, que completem o ensino primário e secundário. No nosso caso aqui, ensino fundamental, ensino médio e assim vai. Equitativo, a palavra de qualidade é muito importante. Olha, a palavra qualidade no ensino fundamental, que é o mais caro, o que deveria ser o mais caro, né, do ponto de vista de dedicação de todas as partes, da família, do governo e dos professores, porque nós lidamos com aquela criança que tem a mente vazia e precisa de um professor com uma formação de alta qualidade. Para que isso aconteça, é necessário uma boa universidade que forme esse professor, que o mande para a graduação, depois para um mestrado, depois para um doutorado, para que ele entenda como funciona a sinapse na cabeça de uma criança. Aí sim ele entra na sala de aula dizendo: eu sou uma pessoa preparada para pegar aquele aluno, aquela aluna, no primeiro, no segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto ano, que são os mais importantes das suas vidas, e transformá-lo em alguém alfabetizado. Porque assim ele vai chegar lá no sexto, sétimo, oitavo, nono ano, alfabetizado, pronto para adquirir conteúdo, porque daí ele vai adquirir conteúdo de matemática, de história, de geografia, de português, no nosso caso, e a ONU está pensando no mundo inteiro. Adquirir esse conteúdo para que ele possa fazer jus a uma palavra que os professores usam muito na sala dos professores e poucos compreendem essa palavra: reflexão. Um aluno só vai fazer reflexão quando ele tiver conteúdo. Da mesma forma que um espelho só reflete quando existe conteúdo, por exemplo, estou na frente do espelho, daí ele refletirá a minha imagem, porque existe luz ali, se tiver uma luz acesa, é claro. Então, neste caso,
O aluno só vai refletir quando ele tiver um conteúdo de qualidade, passado pelo professor que entende o funcionamento da cabeça dessa criança. E para isso é anos e anos e anos de estudo, dedicação, muito suor e desejo, é claro, de ensinar. Continuando aqui, diz o seguinte: até 2030 garantir que todos os alunos adquiram conhecimento e habilidades necessárias para promover o desenvolvimento sustentável. Olha que interessante, inserir nesta ideia do ensino a questão do desenvolvimento sustentável. A escola tem um papel fundamental. Agora, repito, está escrito, é um objetivo de uma das instituições mais importantes deste planeta, a ONU. Eles escreveram. Pessoal, 2030 está aí, está chegando, é para já. Tem pouco tempo, menos de 15 anos. E daí a ONU vai fazer um balanço. Será que nós conseguimos isso? Que vergonha não atingir isso. Então, tem que existir um esforço espetacular. Veja o que diz, por favor, o objetivo 5. Até já gravamos numa prova atualidade só um tema falando em igualdade de gêneros. Lembram disso? Eu não vou lembrar, mas uns 5, 6 programas passados. Aí está escrito lá, objetivo 5, alcançar igualdade de gênero. Tá? E empoderar, fantástico isso, tá? E empoderar, dar poder, todas as mulheres e meninas. Este aqui é o símbolo. Aqui, note que não está separado lá o símbolo do homem e o símbolo da mulher. Eles estão todos juntos. Foi feita uma junção dos dois símbolos com uma igualdade. A ideia que está posta neste símbolo ficou muito boa mesmo, a que eu mais gostei. Veja no meio do símbolo o sinal de igual da matemática. Prestou atenção nesse ponto extremamente relevante para que possa empoderar todas as meninas e mulheres do nosso planeta? Acabar com toda forma de discriminação. Está escrito, isso aqui é compromisso, tá? Em toda parte do nosso mundo. Então temos que dar um jeito de eliminar o Boko Haram, por exemplo, que escraviza mulheres. E também, não é só na África o Boko Haram que eu citei. Tem que lembrar que uma boa parte do tráfico de mulheres vão para a Europa. Quem que utiliza isso aí? Europeus com grande dinheiro, quem utiliza essas mulheres como escravas. E quantos filmes já inspirou esse tipo de tráfico? Veja o que diz o 5.2 sobre a equidade de gênero. Eliminar todas as formas de violência contra as mulheres. O homem, por ter uma força física maior e ser mais frágil intelectualmente, acaba se valendo disso. Pelo menos o que a história mostra até agora. E, no caso, violência contra todas as mulheres e meninas nas esferas. Olha que interessante. Pública e privada. Incluindo, o que eu falei anteriormente, o tráfico e a exploração sexual e outros tipos modalidades de exploração que venham a surgir na sequência. Mais um ponto que deve ser cobrado nós, como cidadãos, seja do Brasil e no restante do mundo, vamos ter que cobrar dos nossos governantes que estejam alinhados com a ONU para que esse projeto seja atingido. Relembrando, tá? É uma questão da ONU, mas é uma questão de cidadania. Nós precisamos nos empenhar em relação a isso. Porque lembre-se, o Brasil é o país que sempre abre a Assembleia Geral da ONU. O Brasil é o país que abre a Assembleia Geral da ONU. E o nosso país precisa assumir um compromisso, dizer, nós vamos fazer isso cumprir. A próxima abertura da Assembleia da ONU, o nosso presidente tem que se pronunciar em relação a isso. E você que vai votar para presidente, que vai ser a nossa 8ª eleição para presidente, quando Dilma Rousseff estiver deixando o cargo, deve olhar para o projeto de governo deste candidato a presidente. Qual é o seu pensamento em relação aos 17 objetivos da ONU? Voltemos lá para o nosso texto. 6. Este aqui é espetacular também. Esse aqui é um dos grandes problemas da humanidade, tá? Um dos grandes problemas da humanidade mesmo. Enquanto você está olhando para isso aí, você está vendo, eu vou pegar um globinho ali
e uma bolinha de gude. Veja, assegurar a disponibilidade e a gestão sustentável, da água e do saneamento. Olha para mim aqui, por favor, agora. Deu tempo de eu ir lá do outro lado para buscar esse material. Se a Terra fosse desse tamanho que você está vendo aqui na minha mão, se a Terra tivesse esse tamanho aqui, que é uma bola de futebol de salão, tá certo? Esse recurso que eu estou usando aqui é comum a gente falar na sala de aula para a criança entender. Se a Terra fosse desse tamanho, toda a água do planeta, eu conseguiria deixá-la desse tamanho aqui. Dá para ver que tem uma bola de gude na minha mão? Então, se a Terra tivesse... Ó, vamos agora colocar lado a lado. Toda a água eu poderia concentrar aqui. Aqui, isso. Olha, seria isso a água. Tá? Uma bolinha de gude até da National Geographic em forma de mundo. Imagine, a sensação é que nós temos que tem muita água neste planeta, mas olha a percentagem, é nada. Mais um detalhe, disto aqui, de água, 90%, 97% é salgada. Sobraram 3%, e desses 3, 30% estão nos polos congelados. E daí vai uma boa parte que está embaixo da terra, que é aquífero, que eu já trabalhei com vocês em outro instante, sobre o aquífero Guarani e o aquífero Alter do Chão. E também, daí a outra parte está nos rios e lagos. E automaticamente, o que está acontecendo? Nós estamos poluindo, vou colocar no bolso aqui, a minha água, né, digamos assim, nós estamos poluindo tudo isso e o risco de acabar é grande. Legal? Então, olha ali. Objetivo 6º, assegurar a disponibilidade, enquanto eu coloco o gol para lá, disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos. Como assim? Até 2030, alcançar o acesso universal e, olha aqui, ó, equitativo. Precisamos de uma distribuição mais igual de água potável para todos. Água não pode ser monopólio de uma empresa, de uma pessoa. Não pode ser monopólio deste ou daquele governo. A água não pode ser usada como chantagem. Já aconteceu, por exemplo, em Singapura, na Malásia, sobre o distribuir ou não a água. Então, se faz necessário que exista um projeto bastante complexo dentro do Brasil e dentro do mundo, para que as pessoas tenham acesso a esse alimento, água é alimento tão importante. Olha isso, o mais importante em nossas vidas. Continuando sobre a água, veja lá. Até 2030, alcançar o acesso ao saneamento, higiene adequada e equitativa para todos e acabar com a defecção a céu aberto, aquele esgoto que a gente vê nas ruas, com especial atenção para quê? Para as necessidades, principalmente das mulheres e meninas e daqueles em situação vulnerável. A mulher, por ser a geradora principal da vida, o homem nesse ponto já está ficando em segundo plano, né, com a questão da geração in vitro, em que você pode produzir vida, mas a mulher como aquele ser sagrado que vai conseguir levar a vida adiante, se ela tiver acesso à água potável, você diminui com isso o número de mortes de crianças. Você vai conseguir reduzir bastante esta ideia. Então, o que está escrito aqui, por favor, guarde. Isso aqui principalmente nos concursos sobre saúde por todo o Brasil, em qualquer esfera, municipal, estadual e federal. Até 2030, alcançar acesso ao saneamento. Concurseiro, concurseira, veja, um detalhe importante. No Brasil, mais da metade das cidades não tem saneamento. Então, esse objetivo da ONU precisa sim ser alcançado com a sua provocação ao governo em todas as esferas, a minha e assim por diante. Tá bom? Veja o próximo objetivo da ONU, que é o 7º. Fantástico esse também. Assegurar o acesso. Olha que fantásticos termos usados aí. Confiável, sustentável, ok? Assegurar o acesso confiável e sustentável, moderno e a preço acessível à energia para todos. Olha,
A energia é fundamental em nossa vida. A energia faz revoluções. Exemplo, a primeira revolução industrial foi feita com carvão. A segunda revolução industrial com o petróleo, energia elétrica. E a terceira revolução industrial ainda não se concretizou porque não apareceu uma energia que se popularizasse, que fosse limpa, que não poluísse a atmosfera, não poluísse a água dos rios, poluísse o ar e assim por diante. Se faz então necessário que isso aconteça, assegurar a todas as pessoas a questão da energia, para ligar um computador, para ligar uma geladeira, para se informar, para se divertir, entretenimento e tudo mais. Veja o que diz o ponto 7 dessa linha. Até 2030, assegurar o acesso universal, confiável e moderno, então, a preços acessíveis, não pode ser uma coisa exorbitante, como está acontecendo hoje no Brasil. O 7.2, até 2030, aumentar, se faz necessário, né? Aumentar substancialmente a participação das energias renováveis. É a única forma de descarbonização do planeta. Descarbonização, palavra que foi usada no encontro do G7 no mês de junho de 2015. Venho batendo bastante nessa tecla. E parece que essa palavra não se populariza, não entra na mente das pessoas. Continua o 7.3 ali, veja o que diz este item. Até 2030, dobrar a taxa global de melhoria de eficiência de energia. Olha, tudo que existe hoje precisa ser dobrado até 2030 para que todos tenham acesso de forma equitativa para o seu desenvolvimento intelectual, cultural, seu bem-estar e assim por diante. Mais um item aqui do 7. Até 2030, reforçar a cooperação internacional para quê? Para facilitar o acesso à pesquisa. Com tecnologia nós temos mais pesquisa, né, de energia limpa, incluindo as energias, principalmente aquelas renováveis, eficiência energética e tecnológica. Olha, este item da energia será muito, mas muito cobrado nos concursos. Tanto aqueles ligados para o desenvolvimento econômico, como aqueles relacionados à tecnologia da informação. Por quê? Em relação à tecnologia da informação, pense, não é possível a tecnologia da informação se desenvolver se não existir a energia, principalmente a energia limpa a partir de agora. Isto é fundamental. Veja o que diz agora, para fechar esse nosso encontro de hoje, o item 8, que diz o seguinte: promover o crescimento econômico e sustentável, inclusivo, e não o que acontece hoje no planeta, que é aquele que separa. Emprego pleno, fantástico isso aqui, emprego pleno e produtivo. E olha, e trabalho decente para todos. O que é um trabalho decente? Não significa que eu não vou varrer a rua, que eu não vou limpar o chão, coisa parecida, não é isso. Não tem problema, posso varrer a rua, posso limpar até fósforos, se for o caso, e não deixo de fazer quando é necessário na minha casa. Mas tem que existir uma dignidade, a pessoa precisa ser remunerada, não pode ser um trabalho escravo. Não tem problema, até corto cana, colho milho, como eu já fiz. Não, a questão é, precisa ser um trabalho remunerado e digno. Por que quando você chega nos Estados Unidos, na Europa, conversando com uma família qualquer, você diz, não, no Brasil eu tenho uma empregada, as pessoas ficam horrorizadas. Como você tem uma empregada em casa? Você é rico? Não, as pessoas ganham muito mal aqui para serem empregadas domésticas, enquanto lá ela não aceitaria por um preço baixo, automaticamente eles não têm. Ou só quem tem muito poder aquisitivo. Tá bom? Veja o que diz o 8.1. Sustentar o crescimento econômico por cabeça, per capita, de acordo com as circunstâncias nacionais, em particular um crescimento anual pelo menos de 7% do PIB, do Produto Interno Bruto. 7% escrevi ao contrário aqui, é um valor razoável e entende-se que este é o número mágico para que exista o desenvolvimento. Valeu, rapaziada. Continuo com vocês no próximo encontro falando a partir do item 9 para fecharmos essa fala sobre os 17 objetivos da ONU até 2030. Grande abraço, até lá.